Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz seja contigo. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre o seu lar, sobre o seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus Cristo. Venho aqui gravar esse pequeno vídeo para falar um pouco com você a respeito da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Essa palavra que nos edifica, que nos transforma. Essa palavra que é poderosa para nos salvar, para nos direcionar, trazer luz para as nossas vidas, trazer iluminação para o nosso caminhar, para onde nós possamos colocar os nossos pés. E que desde já o Espírito Santo venha falar grandemente com você em nome de Jesus. Gostaria de falar com você a respeito de um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, onde Jesus ele conta 3 parábolas, vou usar a palavra assim, bem curtas, mas de uma profundidade enorme, de uma importância enorme para as nossas vidas. E ele vem trazer, exemplificar 3 tipos de pessoas, 3 tipos talvez de multidões, talvez tipificando pessoas com relação ao reino espiritual. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele começa a partir do verso 3, falar para nós, nos mostrar um texto que diz assim: Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. Esse é o primeiro tipo de pessoa que Jesus está nos trazendo, nos mostrando, tipificando espiritualmente a vida de uma pessoa. Talvez a pessoa ela se encontra perdida no reino espiritual, perdida em vários aspectos. Mas veja que o bom pastor, o nosso pastor, o único verdadeiro pastor das ovelhas, chamado Jesus Cristo, ele vai atrás da ovelha perdida. Se a ovelha estiver perdida, ele vai atrás e ele se alegra quando acha ela. Ele deixa as 99 no aprisco, no cercado, e vai atrás dessa ovelha, porque ela está perdida, ela não consegue encontrar o caminho de volta. Isso é a graça do Senhor para mim e para você. Quando nós nos encontramos perdidos, Deus de várias formas, as multiformas do trabalhar do Senhor, do Espírito Santo para as nossas vidas, Ele vai proporcionar para que nós sejamos encontrados. A ovelha perdida, ela sente prazer em voltar para o aprisco. Ela sente prazer em voltar ao colo do pastor. A perdida, a ovelha perdida. Então veja que é uma proporção aí de 1 para 100, 1%. Que a palavra de Deus diz que ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela única ovelha. Então era 100 ovelhas e ele foi atrás de uma que se perdeu, na proporção de 1%. Olha que amor lindo desse nosso Jesus, que amor lindo que Deus tem para com a raça humana. Infelizmente, muitos têm negligenciado, têm desfeito, têm desvalorizado esse amor, essa graça, esse favor imerecido. Essa ovelha perdida, ela não merecia ser achada. Com o motivo que ela se perdeu, não sei. Mas o bom pastor, ele foi atrás e trouxe ela no colo. E a palavra fala que houve festa no céu. Que há festa no céu para uma ovelha achada, uma ovelha que está perdida. Talvez seja eu, seja você nesta manhã que me escuta, que se encontra em situações que você não sabe o que fazer, mas creia que Deus tem um escape. Ele quer transformar a sua vida de uma ovelha perdida, mas de uma ovelha achada, trazer você para dentro do aprisco. E a segunda parábola, quase no mesmo sentido, na sequência do texto aí, a partir do verso 8, a palavra de Deus diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas
e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que tremenda, que graça de Deus, que amor de Deus. Uma mulher perdeu uma moeda, ela tinha 10 moedas. Já é 10%, já não é 1%. Mas ela se preocupou, ela gastou tempo em fazer aquela faxina, em varrer a casa, procurar com uma candeia, com uma lamparina, para poder achar aquela moeda. Na primeira parábola, Jesus fala de uma ovelha perdida. A ovelha perdida, ela não consegue reconhecer o caminho para a presença do Senhor. Ela não consegue reconhecer, ela perdeu o endereço do aprisco. E por amor e graça de Deus, Deus vai resgatar de alguma forma. Ele vai proporcionar situações, talvez pessoas, as ferramentas que Deus tem para ir buscar essa ovelha perdida. E da mesma forma, agora Jesus fala de uma dracma, de uma moeda. A moeda, ela não tem consciência. A moeda é algo que não consegue pensar, não consegue raciocinar. Deus nos fala a respeito desse sentido, de pessoas, talvez de uma multidão, que não tem consciência que ainda está perdida. Mas veja que Deus trabalha com graça e amor para poder recuperar esses perdidos, mesmo os inconscientes. E quando Deus encontra, assim como essa mulher encontrou, reuniu as amigas e festejou, veja que essa única moeda, ela não tinha valor de uma faxina. E aquela mulher gastou como se fosse uma diária de uma faxina. E depois que achou, e ainda festejou, preparou uma festa com as amigas para comemorar o achado daquela moeda. Isso é a graça de Deus. Que coisa linda, irmãos. É a graça de Deus sobre nós, que muitas vezes inconscientes com relação a Deus, com relação aos valores do reino, aos valores da palavra de Deus, nós vamos ficando inconscientes. Mas Deus vai proporcionar essa busca. E vai haver festa no céu quando essa moeda for achada e quando essa ovelha que estava perdida for encontrada. Há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Olha que tremendo isso. Amor de Deus por mim, por você, pela raça humana. Mas como eu disse, muitos têm negado, têm negligenciado, têm dito não a esse amor. Têm dito não a esse convite de graça de Deus por nós. Isso é muito ruim. E na sequência das parábolas, eu não vou ler, mas é uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Um filho que tinha tudo na presença do pai, morava numa bela fazenda, tinha tudo do pai pertencia a ele. E ele quis a parte dele na herança, e ele partiu para o mundo, partiu para os deleites, para os prazeres, partiu e gastou toda a herança. A parte da herança dele foi gasta com todo tipo de coisa que desagrada ao Senhor. Um detalhe nessa parábola é que o pai não foi atrás do pródigo. Porque o pródigo, o filho que deixou a fazenda, talvez montado no melhor cavalo, nas suas melhores roupas, gastou tudo, ficou miserável, teve que dividir a comida com os porcos no chiqueiro. Mas ninguém foi atrás do pródigo. Por quê? Porque o pródigo, ele conhecia o caminho de volta da fazenda. Ele não era como uma moeda inconsciente. Ele não havia se perdido. Ele tomou a decisão de sair da presença do pai. Ele tomou a decisão de não querer mais morar naquela fazenda em que ele tinha tudo. Todas as bênçãos naquele lugar. E o papai não foi buscar ele. Porque ele sabia o endereço de volta, ele era um jovem consciente. Mas a palavra de Deus nos mostra que ele caiu em si.
Esse foi o segredo do pródigo. Veja que a ovelha perdida não precisou cair em si. A moeda perdida não precisou cair em si, até porque moeda não tem consciência. Mas o filho pródigo, ele tinha consciência, ele sabia o endereço de volta. Talvez esteja falando com pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Quando eu digo caminhos do Senhor, afastados da presença de Deus, afastados da palavra do Senhor, das revelações, dessa graça, desse amor que Deus tem por cada um de nós, pela raça humana. O que resta, talvez se for você, esse filho pródigo, o que resta a você é cair em si, é o cair em si, reconhecer suas falhas, reconhecer aonde você caiu, reconhecer que o Pai, a presença do Pai é o melhor lugar. E volte. Papai está de braços abertos te esperando. Papai está cheio de amor para te receber. Mas se eu estiver falando com algum pródigo, papai não vai te buscar. Papai vai buscar a ovelha perdida, que ela está perdida e não sabe o caminho de volta. Papai vai atrás da moeda. É um tipo de pessoa, tipos de pessoas que ainda não têm a consciência com relação aos valores do reino. Agora o pródigo que tem consciência, que gastou tudo do pai, mesmo assim Deus dá oportunidade. Ele te chama para a graça de novo. Ele te chama para a presença dele. E ele está ansioso e desejoso de ter você de volta. Não importa se você gastou os bens do pai. Não importa se você está fedendo de chiqueiro, se você comeu comida de porcos. Não importa. Volte para a presença do Senhor enquanto há tempo. Pois a palavra de Deus nos mostra sinais da volta do Senhor. Nos mostra sinais da volta de Jesus. O grande arrebatamento está prestes a acontecer. Nós não sabemos a data, mas a volta de Jesus, ela é eminente. A volta do Senhor, ela é eminente através dos sinais que estão se completando, que estão se cumprindo nos nossos dias, na nossa geração. Quem é você nessas histórias? Uma ovelha perdida? Deus tem graça e amor para te buscar. Você é a moeda perdida que não tem consciência? Deus vai te buscar de alguma forma. Se você é o filho pródigo que deixou a presença do Pai, talvez por mergulhar em religiões, em falsos ensinos, em falsas profecias, se afastou do Pai, às vezes por uma frieza, por algo que te decepcionou, até mesmo na casa do Pai. Não importa o motivo. Caia em si e volte enquanto é tempo. Jesus te ama, Deus te ama. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Fique com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça a sua história, fortaleça os seus caminhos. Pois grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fica aqui o meu grande abraço.